Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Eu sou a Ju Abud e esse é o Papo In, o podcast em áudio e vídeo da Instaur Audiovisual. E eu tô de volta com mais um papo super gostoso, trazendo um profissional da comunicação que tem muito para contar pra gente. Nosso convidado de hoje é bacharel em comunicação social e atua em rádio há 25 anos. Entre outros, ele comandou os microfones de rádios como Rede Jovem Pan, Mix Litoral, Nativa e Metropolitana FM. E hoje é locutor da Kiss FM, com emissoras em São Paulo, Praia Grande, Campinas, Brasília e Rio de Janeiro. Ele também já trabalhou em televisão, com passagens por emissoras como Rede TV, SBT Interior e Hit TV. E ele também é professor do Senac desde 2019. É com muita honra que eu recebo aqui no nosso estúdio o super talentoso Alexandre Gomes. Bem-vindo! Fala, pessoal. Fala, Ju. Obrigada aí. Obrigada a você pelo por ter convite. Vindo. Pessoal do Papo In. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite mesmo. Ale, posso chamar assim, né? Pode. Minha primeira pergunta é, vamos começar do começo? Vamos. Como é que você descobriu o seu talento para comunicação? Olha, o pessoal pergunta assim, você ouvia muito a rádio? Eu não era um cara do rádio. Não ouvia. Eu servi, peguei serviço militar. Quando eu saí do serviço militar, comecei a namorar uma menina que gostava muito de rádio. Muito, assim. E aí, nessa, ela falava, você tem maior jeitão pra rádio, você leva um jeito pra rádio, e eu acho que você tinha que fazer rádio e tal. E eu tinha aí meus 19, 20 anos e tal. E não me interessava. Só que aí a mãe dela mora no interior de São Paulo, em Tietê, e fomos um dia visitar a mãe e tal. E toda a cidade do interior tem uma pracinha, né? Tem. A gente tava na pracinha tomando sorvete, passa o locutor da cidade, Paulo Matraca, lá da rádio Nova Regional de Tietê. E aí ela falou, olha, tudo bom, Paulo? Tal, esse aqui é meu namorado Alexandre e tal, e ele quer ser locutor. Você tem uma vaga lá? E o Paulo, muito gentil, um abraço pra você, Paulo. Paulo é meu amigo até hoje. Ele falou, tem, tal, a gente não se conhecia. Tem, vai lá fazer o teste amanhã, tal. Foi a primeira vez que eu entrei numa rádio, assim, né? E eu achei aquilo encantador, cara. Como aquilo me fascinou. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 para 21, por aí. E aquilo me encantou demais, Fiz o teste e foi uma droga. Mas como que era seu teste? Deram um texto, você chegou lá, abriu o microfone e falou, vai? Foi no estúdio, né? A gente tem estúdio de gravação, para você que não é do rádio, a gente tem um estúdio do ar e tem um estúdio de gravação. Me levaram no estúdio de gravação para fazer um teste gravado ali e tal, tinha um texto, era uma abertura de um horário e um texto para ler. Nossa, mas foi horrível. Horrível. E o cara foi muito gente boa. Ele falou, Alexandre, olha, não foi bom, né? Tá te faltando bagagem. Você é de São Paulo, então procura uma escola, pratica, tal. Acho que você tem tudo a ver. Foi o primeiro não, mas pra mim, o que valeu a pena ali foi ter entrado na rádio. Foi conhecer o universo. A estrutura, né? Você fica meio... E me apaixonei. A partir dali, aí eu voltei pra São Paulo, que eu moro aqui. E fui procurar uma escola de locução. Passei pelo Senac, inclusive. O Senac na época tinha teste para entrar. E a espera era de 2 anos. Para fazer o teste, para entrar no Senac. Era bem exigente. Nossa! A fila era gigantesca. E aí eu fui para a Rádio Oficina, com o Ciro César. Sim. Fiz lá o curso e tal. E assim, de alguma maneira, parece que você mistura um pouco da sorte, né? Eu trabalhava numa empresa de editora, na verdade. Terminei o curso, essa empresa mandou embora. Falei, cara, ou eu entro em rádio agora, ou não entro mais. Usei a grana da rescisão, fiz uns pilotinhos, era em fita cassete ainda. Nossa! E aí, eu saí pro interior, passei no sindicato de radialista e passei nas rádios do interior, bem no interiorzão, e fui voltando para São Paulo, entregando o piloto. Assim que eu cheguei em São Paulo, fiquei rodando acho que uma semana, mais ou menos, no interior. Quando eu cheguei em São Paulo, uma rádio ligou, me convidando para fazer um teste lá, que era a Rádio Criativa de Botucatu. Aí eu fiz o teste e tal, passei, fiquei fazendo finais de semana, mas eu fiquei pouco tempo. Aí a partir dali as coisas começaram a acontecer e foram legais. E assim, quais as grandes dificuldades que você enfrentou? Porque você era jovem, né, iniciando no rádio, no final dos anos 90. O que você tem pra dizer de mais difícil, de desafio? Eu acho que uma coisa que foi muito fácil é que as rádios hoje não têm,
que é essa abertura de você ir até a rádio, conhecer o radialista. Eu fui muito cara de pau. Falei, olha, eu sou de São Paulo, acabei meu curso, e eu queria fazer um estágio de um dia. Foi bem assim, falei, queria fazer um estágio de um dia. O cara falou, mas não tem remuneração. Eu falei, não, nem tô procurando isso, eu tô procurando contato. Eu queria networking, eu queria fazer networking. E a gente tá falando de uma fase que era o auge do FM, né? O auge do FM, todo mundo queria fazer rádio. E eu acho que isso facilitou demais, né? Nessa época, essa abertura, rádios menores no interior que dava essa possibilidade. Eu acho que a dificuldade é financeira mesmo, sabe? As rádios do interior pagam um pouco, mas é porque elas também arrecadam um pouco, né? A cidade não gera tanta grana e tal. E eu me virava desse jeito. Uma coisa que é legal que é o seguinte, eu era jovem. Você tem aí seus 20 e poucos anos, eu não tinha relacionamento, eu não tinha um compromisso com a casa e tal. Então eu poderia deixar tudo para trás e fui pro interior e fui enfiando as caras e fui me virando. Sozinho você vai se virando. Eu acho que a maior dificuldade era financeira. E é uma fase que realmente você pode testar, você pode errar, você tem essa liberdade, né? Depois vai ficando mais velho, os compromissos vão chegando. Foi surgindo filhos e tal, aí você fala, pô, não dá pra deixar de lado, sabe? Eu tô no Senac lá há algum tempo, e aí eu vejo alguns alunos chegando lá com seus 40, 50 anos. É mais uma realização de se tornar um comunicador. Não que não seja possível, é possível. Só que é mais difícil. Porque o cara não vai largar a estrutura que ele tem, sabe? Hoje você dá aula no Senac para um curso de locução publicitária e locução para rádio. E locução para rádio. Explica um pouquinho para quem não é do meio. Quais são as principais diferenças, assim, do locutor de rádio? O locutor de rádio, ele tem aquela pegada sempre muito com a voz muito colocada. Ele faz a leitura de texto, de notícias, muito mais colocadinho, assim, né? A gente ensina o cara a falar em todos os estilos, ou pelo menos tenta ensiná-los a falar em todos os estilos, que seria uma rádio jovem, uma rádio popular, uma rádio adulto contemporâneo, e mostrando para esses alunos a diferença de cada uma delas, né? De público. E realmente tem diferença de público, né? Então a rádio jovem vai falar para uma garotada dos seus 18 até os seus 20 e poucos anos. Uma rádio jovem, ela vai para a classe social. A rádio adulta, ela vai falar para um público mais dos seus 30 mais. Então, entender que o público que ele está falando, se ele entender o público para quem ele está falando, ele consegue acertar na linguagem. Primeiro ponto. E depois a gente fala também sobre locução publicitária, que é diferente do que fazia-se antes, né? Tem muita essa coisa da locução humanizada. Pois é, menino. E é terrível, porque para quem está muito tempo em rádio, tem muito aquela coisa do marcação, né? Marcação do texto certinho. Certinho, tá? Exato. E aí isso tá indo por terra abaixo, assim. Não... Totalmente. Tanto que as agências preferem escolher os atores do que os locutores. Porque os atores têm essa fluidez na narração. Coisa que antigamente a gente ouvia os locutores, os mais antigos, você falava com a pessoa, homens ou mulheres, você sabia que era locutor. Era locutor, né? Tem aquela voz que nasceu, assim. Aí, claro, existe a técnica, vai apurando. Mas hoje tá totalmente diferente, né? As pessoas pedem pra gente... Nós que somos locutores, suaviza, finge que você não é locutor e tal. Mercado. Tudo bem, tudo evolui, né? Mercado. A comunicação é muito viva, né? Eu acho que a comunicação é muito viva. E o mercado evolui. O que acontece é que esses caras que tinham uma voz assim, olá, tudo bem? Tudo bom com você? A partir de agora, você. Isso perdeu espaço. Perdeu. Se você contar aí na década de 90, nós tínhamos lá os programas românticos. O cara fazia uma voz, olá, tudo bem com você? A partir de agora a gente tem o Love Time. Era sempre bem sempre colocada. E aí o mercado começa a exigir, ou o ouvinte, né? O consumidor começa a exigir que aquilo já não cabe mais. Porque o locutor tinha aquela coisa de conquistar os ouvintes, né? Conquistar com essa lábia, né? E não tinha internet, então... Cada um imaginava uma cena. Né? Mas o brilho do rádio era esse, né? É esse ainda, né? Não sei se eu sou muito nostálgica, porque eu adoro, de fato, o rádio e tal. Mas assim, vamos já entrar nesse assunto. Todo mundo que vem aqui de rádio, a gente troca ideia nesse sentido, né? Porque tudo tá evoluindo. Hoje a gente tem podcast, a gente tem em áudio e vídeo, que pra mim o podcast
é o rádio. É o rádio transformado. Todo mundo fala que vai morrer. De quando eu estudo rádio, todo mundo fala que o rádio vai morrer, que vai perder pra televisão, e agora vai perder pros streamings. O que você me diz sobre esse assunto? Eu acho que assim, o AM, ele vai morrer. Esse final de ano aí, dezembro de 2023, o AM sai do ar de vez, para entrar o 5G. Agora, o FM, eu acho que ele se transforma, sempre, o comunicador. Tanto é que, quando o AM começou a perder força, as rádios começaram a ganhar força no FM. Uhum. E o que as rádios tem que ser, essa mudança tem que acontecer, é a rádio ir pro online. Eu acho que essa é a tendência, sabe? A rádio, ela tem que ganhar novos ouvintes, porque os ouvintes estão envelhecendo, fase da vida, de morrer e tal. E aí não está sendo renovado isso, né? O que precisa a rádio é fazer com que esses novos ouvintes, jovens, descubram o rádio. Eles descobriram o podcast. Podcast é rádio. Podcast é rádio. É rádio. Só que eu acho que o on demand, o fato do cara poder escolher o momento que ele quer ouvir, é o segredo. Então, se as rádios sacarem isso, e muitas estão sacando isso, ela consegue reativar, trazer esses novos consumidores. Eu acho que o rádio não acaba, mas ele se transforma. A gente não vai conhecer o rádio como a gente conheceu nos anos 90. Essa galera dos anos 2000, então estamos em 2023, não conhece o rádio como a gente conheceu. Não. E a tendência é a gente seguir essa tendência da evolução da comunicação e migrar pro online. Acho que tá meio também envolvido num conceito de omnichannel, assim, né? Porque tudo é assim agora. Acho que o rádio tradicional, quando você liga lá, eu fico pensando, eu tenho uma reflexão, talvez seja até meio filosófico demais, mas às vezes a gente tem um cardápio tão grande para escolher no on demand. Eu passo muito tempo, de fato, às vezes, nos aplicativos, buscando o que eu quero ouvir. É tanta oferta, tanta opção, né? Que às vezes você descansa colocando no dial lá e deixando alguém escolher, porque você sabe, claro, que aquilo é o tipo de música, o tipo de conteúdo que te agrada, mas você deixa alguém escolher por você. Também. Faz sentido, né? Faz sentido. E as rádios têm que produzir conteúdo. Isso. Um tempo atrás lá, quem lembra aí dos anos 90, a gente era muito rápido assim. A Transamérica trouxe isso e fez muito sucesso, que era Transamérica 2h25, era super rápido. Locução rápida para tocar mais música. Aí veio a Mix também trazendo esse formato, né, de rádio que só era reloginho, a gente chama de rádio relógio. O cara falava a hora, 19 horas. E aí hoje você percebe que inclusive a Mix, a linguagem tá mais pausada, mais conversada. A Transamérica tá mais conversada e trazendo mais conteúdo. Eu sempre falo isso nas aulas lá do Senac, né? Quando surgiu a internet, eles copiaram muito a linguagem do rádio. E hoje a gente, do rádio, começamos então a copiar a linguagem da internet, porque é uma troca, e esses ouvintes que eram antes nossos estão sendo telespectadores da internet. Então a gente tem que aceitar isso e tem que construir pontes e ferramentas para poder abraçar. A gente tem que estar sempre disposto a evoluir, ouvindo os mais experientes e os menos, porque todo mundo sempre tem alguma coisa para ensinar. Sempre tem. Não, nas aulas do Senac, eu sempre falo isso, é uma troca. E cada aula eu aprendo mais. Porque para você poder ensinar, você tem que pesquisar. Você tem que ouvir, você tem que ir atrás da informação. E você recapitula um pouco a sua carreira, a sua vida, as suas vivências, as coisas que você passou. Isso faz a gente crescer. E eu aprendo demais com os alunos. Toda vez que eles... Tem gente que trouxe coisas e fala, é legal isso, cara, eu vou usar isso na rádio. Ale, hoje você trabalha numa rádio que é uma das raríssimas rádios do Brasil que tem uma programação essencialmente rock and roll. Para você, o rock continua relevante no país do funk, do sertanejo? E como é isso? Como é esse desafio? Caramba, a gente... Foi muito legal. No último Ibope a gente veio numa posição muito bacana. Então, se você parar pra pensar que é uma rádio que não toca... É claro que a gente tá tocando algumas coisas novas, assim, né? Måneskin tá rolando lá. Greta Van Fleet também tá rolando lá. Então, são bandas que surgiram aí nos anos 2020 e tá rolando na rádio. Mas o maior filé da rádio
são bandas da década de 70, 80, 90. E a gente está agradando o público mesmo assim. Eu acho que o público é mais seleto, eu acredito assim. Eu acho que é um público mais exigente. E acho que dessa maneira, dele exigir tanto, acaba exigindo da gente também como comunicadores, como executar a música até o final. Me conta essas diferenças que você enxerga. Como professor também, você consegue analisar isso de forma diferente. Dá. E como locutor, estando no ar. Assim, as rádios, a Rádio Jovem, por exemplo, não importa qual, eles editam normalmente a música ali. Sei lá, a música tem 4 minutos, aí eles deixam para 3 minutos. Porque o jovem também não tem ansioso, né? Não consegue esperar. E aí ele quer tocar mais músicas, né? As rádios vai caber num bloco musical que caberia 5, ele faz caber 6 músicas, por exemplo. Então ele tá tocando mais músicas. Aqui eles não pensam nisso, tanto é que tem músicas lá que tocam 8 minutos, 9 minutos, né? E o lance é respeitar esse ouvinte, respeitar o gosto dele, respeitar o artista que tem uma nota musical no finalzinho dela. Tanto é que tinha um slogan na rádio, tocando até o último acorde. E realmente é. Quando de repente tem uma batidinha de violão do The Doors lá no finalzinho, a gente aí toca a vinheta. Eu acho que o segredo é esse, assim, é o respeito ao ouvinte, respeito à inteligência desse ouvinte, respeito à escolha dele. E também eu acho que por ter poucas opções, né, de rock and roll no dial. Tem muito isso também. Verdade. Só temos outra, né? Não vou falar o nome, não, vou fazer propaganda. Não vou falar, né? Não, tem mais uma. E como você foi parar na TV? Olha, na TV, a Kiss é uma rádio assim que ela abriu portas pra mim. Eu sou muito grato, eu tô lá há 17 anos, é uma rádio que eu nunca pensei em trabalhar nela, de verdade, assim. Eu acho que como recém-formado de locução e tal, quando surgiu a Kiss, eu tava muito afim de fazer e tudo, mas eu nunca parei pra pensar que eu queria fazer a Kiss. Eu trabalhava, eu fazia Nativa, tava trabalhando na Nativa por um período, teve umas confusões com uma outra emissora e tal, e cancelaram o meu contrato. E eu fui trabalhar numa emissora que era do mesmo prédio, chamada Rádio Mais FM. E essa Mais, o Ricardo Henrique, inclusive, que era coordenador. Fiquei lá um período também de uns 10 meses nessa rádio. Mas ali a gente ficou frente a frente com a Kiss. Pô, numa dessas aí a rádio fechou, caramba, arrendaram a emissora e tal. E o Evaldo entrou, que é o diretor da Kiss, entrou lá no estúdio e perguntou assim, você já fez rádio? Não, ele falou assim, a rádio acabou? Falei, acabou, Evaldo. Ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, vou procurar emprego. Ele, você já fez rádio rock? Falei, já tinha feito a rede da concorrente. Em Santos, né? E aí, eu falei, também fiz mix rede litoral. Aí ele, vem conversar comigo. A gente foi conversar, bater um papo e tal. Ele falou, olha, eu não vou dar teste, eu não faço teste com locutor. Eu quero te ouvir no ar. Então faz o seguinte, vai pra casa, ouve a rádio, e aí você volta meia-noite pra você entrar no ar. Fiz isso, cara. Fui lá, coloquei um foninho, fiquei o dia inteiro ouvindo a rádio e tal. Na época tinha o Fernando Barreto, tinha o Morcegão, o Dani Mel, os caras feras. E aí eu comecei a pegar os caras como referência pra fazer locução. O Edu Pares, por exemplo, ele tem muito bom dia, você está na Kiss, tal. E aí eu falei, é só inverter. Muito boa noite. O Evaldo liga, cara, bravo assim, ele, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo o que é a rádio. Ele, não, você tá cara, copiando. Eu não quero. Falou, quem falou que eu quero isso nessa rádio, cara? Eu vou mudar isso daí. Ele falou, reinventa. Eu quero algo diferente. Não é isso que vai ser mais na rádio, cara. E a rádio tava nesse processo de transformação, de mudança mesmo. Que era uma rádio mais arrastada, né? Olá, você tá na Kiss, conferindo agora o Premiata Forneria Marconi. Era esse tom que usava. Cara, ele desligou e eu fiquei pensando, tava no finalzinho do bloco musical. Gente, o que eu vou fazer? Foi aí que veio na cabeça lá, abri o microfone. Boa noite, nação do rock, tudo bacana? Bem, a partir de agora tem muito
do rock and roll na sua vida. Cara, e aí o Evaldo liga e falou, gostei demais, hein? É essa pegada. Gostei do Nação. E a coisa, beleza, fiz ali uma meia hora, 40 minutos, ele ligou de novo e falou, olha, coloca a rádio no automático, vai embora, umas 9 você vem conversar comigo. Ele não falou se eu tinha ficado ou não. Fui pra casa, quem falou que eu dormia, cara? E rolava na cama e tal. Cheguei cedão na rádio. O Evaldo, desgraçado. Chegou lá, era 10. Ele chegou na rádio, faltava 15 para as 10. Ele só passou por mim assim, chega aí. Sentamos ali na frente, ele falou, você gostou da rádio? Falei, gostei pra caramba, quero saber se a rádio gostou de mim. Ele falou, cara, gostei pra caramba. Que negócio é esse do Nação do Rock lá, velho? Falei, não sei, só pintou. Ele falou, gostei. Gostei tanto, cara, que eu pedi pro locutor desse horário vir no final de semana, eu vou colocar você como titular. E eu fiquei fazendo esse horário, foi muito legal pra mim. Nisso, fazendo esse horário, tô lá uns 3 meses, liga uma produtora da Rede TV. Já tava no ar, fazia 3 meses que tava na rádio. Ô Alexandre, a gente tá fazendo um teste para locutor de cabine do TV Fama. Você tem interesse em participar? Falei, pô, tenho, lógico. Era à tarde, né? Eu fazia a rádio nesse horário. Porra, fui lá e fiz o teste. Muita gente boa, menina, não vou lembrar o nome agora. E ela falou, vou mostrar sua gravação pra diretora e já volto. Aí foi lá, mostrou, eu fiquei esperando e tal. Aí ela falou, ela quer te conhecer. Vamos lá? Falei, vamos, tal. Entrei na sala. A Márica, que Deus a tenha, a Márica já morreu. E aí, ela falou, Alexandre, gostei pra caramba, cara. Você é repórter também? Falei, não. Eu era formado só em rádio e TV. Não. Ela, pô, mas você podia fazer matéria, hein? Ela falou, vou fazer uma proposta pra você. Faz o teste de repórter. Se você passar, eu te dou a vaga de repórter e de locutor de cabine. Pô, eu fui fazer o teste com a Mônica Por, belíssima, gente boa demais. Beijo pra você, Mônica. E aí era o KLB, o nosso entrevistado. E ela fez a matéria dela, tal. E os caras são muito, muito gente boa. Toda vez que eu tenho a chance de falar do KLB, dos 3, eu falo que os caras são gente boa demais. Que legal. Gente boníssima. E aí eles... O que você precisa, Alexandre? Eu falei, eu preciso que vocês respondam. É um teste e tal. E foi Ou seja, ela fez a matéria dela e você foi junto pra você fazer uma outra matéria. Testezinho. Certo. Pá, e aí... E fiz a matéria completa. Foi lá, editou. Editaram, não fui eu quem editou, foi os caras, mas eu gravei e fui embora. No outro dia a Márica me liga. Ela falou, Alexandre, você é mentiroso, hein? Você falou que não tinha feito matéria, mas você mandou bem. Vem conversar comigo. E aí me deram uma vaga de repórter do TV Fama e gravava também os offs, cabine, pra TV. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal, mas muito cansativa. Porque eu não deixei a Kiss. Eu mudei o horário, fui para 6 às 10 na Kiss, saí às 10 e ia pra Rede TV, gravava ali as 6 cabines. 6 às 10 da manhã na Kiss. Das 10 da manhã. Saía, entrava 1 da tarde na Rede TV, gravava o dia inteiro, locução, o texto que precisava. 7 da noite, todo mundo indo embora. Você ia pra evento. Eu ia pros eventos. Fazer TV Fama. TV Fama. Ia fazer as baladas, caramba. Saía às vezes da balada 3, 4 da manhã. Pra 6, tá na Kiss. E a voz do bagaço. Eu dormia no carro. A voz era de menos, né? Mas eu dormia no carro. Levava uma malinha de roupa no porta-mala. Muitas vezes passava no hotelzinho, tomava um banho e tal, me trocava, pum, e ia pra lá. Caramba. Mano. Vida louca. Fiquei nisso aí uns 10 meses. Não aguentei. Não dava. Não tinha condição. Muito cansativo. Mas e essa história de celebridades e tal? Esse negócio de... O que você conta dessa fase? Foi bacana, né? Foi bacana. E teve umas... Conta o babadão pra gente. Eu acho que o maior babado, assim, foi... Eu tinha uma entrevista marcada com a Tati Quebra-Barraco na Augusta, numa casa LGBTQIA+. Beleza. Eu tô com o meu cinegrafista na porta. Certo. Pra gente entrar, né? Tava marcado na pauta. A Tati tava marcado pra meia-noite. Pô, tô lá na porta, meia-noite e tal. 1, 2, 2:30 da manhã chega a Tati. E a gente tava lá. Oi, Tati, vamos falar rapidão. Não, tô super atrasado, menino. Entra que a gente conversa lá dentro. E pra entrar? O dono da balada, ele falou, não posso deixar você entrar e gravar aqui dentro, cara. Porque muita gente que tá na balada não se assumiu pra família, ou tem um outro relacionamento, caramba, 4. Não dá pra gravar aqui dentro.
E ele não deixou gravar. Derrubei a pauta. Olha, ficou 3 horas esperando e não deu. Foi embora da balada 3 horas da manhã. Eu tava lá, olha, desde a meia-noite pra poder fazer. Uma outra também, muito legal. Essa é muito legal. Ai, conta. Gente, momento TV Fama, né? Porta de hotel, Hyatt Hotel, U2 no Brasil. Cara, sim, inimaginável. Beleza. Meu cinegrafista, Portuga, que era da Band, ele falou, Alexandre, cara, pauta roubada, hein? Falei, jura? Ele falou, cara, porta de hotel pra U2. Os caras estão no Rio de Janeiro. Estavam no Rio, eles iam no Fantástico. Lá vai eu, 2 horas da tarde. Não, é aquele mundo de jornalista, todo mundo querendo. Vazio, você acredita, Ju? Não acredito. Vazio, não tinha ninguém, porque a pauta era roubada. É aquela pauta que ninguém ia fazer. Porta de hotel esperando o U2, que tava no Rio de Janeiro, ia gravar pro Fantástico. Cheguei 2 horas da tarde, não tinha nem fã. Falei, caramba. Ele falou, vamos esperar. Aí espera. Quando é umas 5 horas, começou a chegar uma galerinha, aí montaram um gradil e tal. E eu comecei a fazer um povo fala, tá? Entrevistando a galerinha, de onde veio, qual era fã, tá, e pega a janela, caramba, 4 e tal. Pô, quando deu umas 10 horas, né? 10 da noite, hein, gente? Tô desde as 2 da tarde lá. 10 da noite. Cara, é cansativo. Caramba, esse Portuga é muito safo, né? Ele me posicionou num lugar, ele falou, ó, para aqui, cara, que certeza, quando as vans chegarem porque era a produção, Caramba 4 e o U2, parou na primeira, era a primeira van, veio aquelas 3 vans pretas assim, toda pretona, vidro preto e tal, e a galera começou a gritar e tava cheio, já tava lotado, e eu fiquei no gradil e tal, microfone lá da Rede TV, fazendo a passagem, falando qualquer coisa. Se você não imagina, a gente fala qualquer coisa que vem na cabeça, só pra poder preencher ali o espaço. E o câmera aqui, né? Pegando aqui no fundo. Eu falando. Cara, quando para a van aqui atrás de mim, abre a porta, Bono, desce da van, cara, com um chapéuzinho assim. Gente. O Portuga só dá um toque assim com a cabeça. Eu virei instintivamente. Eu só virei o microfone, estiquei o braço. E o Bono chega a partir do microfone. I love you, Brasil! Cara, eu não falei com o Bono. O Bono que falou com o microfone só. Salvou a pauta, cara. Salvou total. Salvou minha pauta. Que Foi legal. a pauta que mais deu ibope no dia lá, tal. Subiu pra caramba. O cara conseguiu enquadrar, porque assim, era uma passagem única. Aquilo ali não ia acontecer nunca na minha vida, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Beijo pra você, Bono. Salvou minha pauta. Então, já que você experimentou essas 2 vibes, né? Rádio e TV, o que te dá mais prazer? Onde você se sente mais em casa? Eu sempre sonhei em apresentar telejornal. Quando eu comecei a fazer rádio e tal, e eu via a galera fazendo, eu era louco pra fazer. Fiz um período na HIT TV, do R.R. Soares. Fiquei fazendo muito tempo ali o show da fé, gravava as mensagens. Eu sou um homem de muita fé. É a gravação que tinha lá, né? E aí me mudaram pra fazer o Hit Notícias. Foi muito legal, uma baita experiência. Eu queria ter continuado, mas algumas coisas aconteceram, não rolou. Mas o meu sonho era fazer bancada de telejornal. Tive essa experiência, gostaria de ter continuado, mas não rolou. Tô muito feliz em fazer rádio, mesmo assim. O rádio me trouxe tudo. Eu vivo do rádio, eu vivo da comunicação, gravo comerciais. Então, aulas também com o pessoal do Senac. Amo o rádio. Eu queria ter ficado mais tempo na TV. Sei lá, quem sabe um dia. Por enquanto, tá legal o rádio. E você também vive muito rádio como professor, né? Muito, cara. Quem é essa galera que tá indo? Você falou um pouquinho sobre pessoas que chegam lá com seus 40, 50 anos. Eu acredito também que sempre é tempo da gente fazer tudo. Mas o jovem chega? Como esse jovem chega? Como ele conhece o rádio? Me conta um pouco disso. Engraçado, né, Ju? A gente abre turmas de 15 alunos por semestre. Eu tô desde 2019 e o número é muito pequeno de jovem procurando rádio. Jovem mesmo, assim, dos seus 18, 20, 22, né? Que seria o ideal para você entrar em rádio, assim. Você tá numa fase legal, você tá numa idade bacana, você pode apostar. Como você falou, sem compromisso. Mas o que eu percebo é que a boa parte que chega lá é que foi deixando esse sonho para depois, sabe? Sim. O cara é um bom comunicador, você percebe que é um aluno que é um bom comunicador e tal. Mas ele foi investindo em outras coisas da vida dele, da carreira dele, que dava grana, que dava dinheiro, que dava para ele se sustentar, se manter e tal.
E ele foi deixando para depois. Então ele vai procurar um curso de rádio quando ele está com 60 anos. É claro, em qualquer momento é legal você começar uma outra profissão. Mas se você imaginar que ele vai ter pelo menos uns 5 anos de evolução profissional para ele entrar numa boa emissora, então ele vai estar com 65. É diferente então, mesmo. É diferente. Chega lá uns jovens que eu incentivo demais, assim. Cara, se você tem 30 anos, você tá bem, cara. Você tem que correr bastante, mas você tá bem. Se você chegar com 50, vai ser muito mais difícil de você entrar no mercado. E será que os podcasts também ajudam essa procura? Eu acredito que sim. Eu acho que boa parte procura querendo fazer podcast. Aprender um pouco de locução, essas técnicas e tudo mais. Mas que legal para você saber é o seguinte, que o podcast, ele é uma extensão da sua mídia social, sabe? Eu vejo dessa maneira. Eu vejo ele é uma extensão do seu Facebook, do seu Instagram. Ele é uma extensão de você. Então, se vem um profissional e começa a colocar algumas regras, algumas cercas em cima disso, eu acho que você perde a sua naturalidade. É claro que é legal que você tenha uma boa língua portuguesa, que você saiba entrevistar, que você saiba conversar, que você olhe nos olhos, igual a Ju tá fazendo comigo. Eu acho que isso é fundamental. Essas técnicas que é legal ensinar. Mas não tirar a sua naturalidade, a forma de você falar, a forma de você se expressar, a forma de você se comunicar. O que a gente vê muito por aí, de videocast, funciona. Mas é uma galera que tem lá, então, deixa eu falar pra você... É um formato. É um formato. Mas você não pode copiar esse formato como sucesso. Eu sempre digo no curso o seguinte, o fracasso ele é silencioso. Porque de tantos podcasts que os caras gravam dessa maneira, meio largadão, meio jogadão, e aí, pá, sei lá quantos. Vamos colocar de a cada 20, um dá certo, então você faz o cálculo. Né? É bem por aí. Então, você saber entrevistar, fazer um negócio legal, bacana, com respeito ao teu telespectador, igual a gente está rolando aqui, é fundamental para o sucesso. E eu acredito nisso. Tudo vai se transformando, né? A gente como profissional também da comunicação, do rádio, de TV, a gente também está se adaptando a isso, né? Muito. Inteligência artificial, por exemplo, locução hoje tá super na moda. Aquela locução travadona robótica que todo mundo sabe que é feito lá pelo Google, Google sei lá o quê, ou pelos aplicativos. A moça do Google. Ok, eu tava conversando com o Raiz. Ai, caramba, gente boa demais, cara. Muito. Legal. E ele até falou que tem uma rádio nos Estados Unidos que parece que já está operando todinha com locução artificial, de inteligência artificial. Que você acha disso? Eu, de fato, acredito que tem espaço para todo mundo e todo mundo vai ter que se adaptar. Não tem jeito. Mas e você? Eu tenho medo. Porque dá um medinho, né? Eu tenho medo. Falamos junto. Exterminador do futuro, não dá não? Cara, você fala, e aí? Eu tenho medo. Eu falo isso no ar, na Kiss. Quando eu vou falar alguma notícia sobre isso daí, eu falo, cara, eu tenho medo disso. De verdade, assim. Porque parece que não tem controle. A partir do momento que esses grandes investidores, Elon Musk... Microsoft, todos esses caras começam a falar, peraí, vamos dar uma pausa nisso pra gente inventar algum freio? Não sei, cara, é de se preocupar. O lance de ter uma locução robotizada no ar também é de se preocupar. A gente tá perdendo a parte humana da coisa. Mas é engraçado, porque a gente como locutor de publicidade, a gente recebe uma demanda, a gente tava falando isso no ar, a gente recebe uma demanda que realmente precisa ser mais humanizada. E aí a gente também está concorrendo com aquela locução totalmente robótica, artificial. Mas que tem a ver com custo, é muito louco, né? Tipo, como isso se dá? É muito, muito contraditório. Tem a ver muito com o custo, assim. Acho que as empresas menores acabam investindo nisso. Assim, eu vou colocar um robô fazendo tal, porque sai mais barato. Porque tem toda a produção por trás. Então é investimento. Locutora como a Ju, por exemplo. Teve um investimento profissional, o tempo que você levou. Não são os 30 segundos, jamais, né? É know-how. Que você foi ouvindo todo mundo e fazendo e construindo a comunicadora Ju. Não é? Exatamente. Então isso tem um peso. Na hora de contratação, você fala, peraí, tem um peso de tudo isso daí. Mas as grandes empresas que eu percebo ainda querem a pessoa, quer o cara, quer a mulher, quer o pessoal fazendo, quer essa coisa humanizada que a gente ouve. Eu sou a favor, sabia, dessa locução mais humanizada, mais soltinha, assim. Eu gosto disso, Vai modernizando. Eu acho muito legal.
A galera que tá aí assistindo fala, não entendo, por que seria humanizada, né? Por exemplo, você liga lá em qualquer operador de telefonia e aí você não ouve mais. Você ligou para no central? Tá. Não é mais. Às vezes vai falar, oi, bom dia. Você até responde, bom dia. Aí depois você vai sacar que... Você liga na operadora e fala assim, pera só um minutinho. Aí faz aquele barulho de tecla, como se o locutor estivesse acessando o seu contrato. Pronto, achei seu contrato, olha, não sei o quê. E é muito legal isso. E é muito, porque você acolhe. Cara, você já ligou na Apple? Não, ainda não. A gente tá fazendo uma propaganda, né? Ok, mas... o locutor é incrível. Top. Ele fala numa calma. Não, mas você liga lá, você tá com problema. Ele fala numa calma e ele vai falando. Ele fala pra você escolher qual estilo que você quer ouvir enquanto você tá esperando. Já vou... Mas nessa vibe. Nessa vibe. Tipo, enquanto você tá esperando, o que você quer ouvir? Se você quiser ouvir um rock clássico, digita 1, tá? Se você quiser ouvir música clássica, é isso. Ou se você quiser esperar em silêncio também, ó. Fica tranquilo, é só digitar 4. Não é gostoso ouvir? Aí você já fica calmo, né? E é maravilhoso. Mas isso eu acho que nunca se perde. Não. A inteligência artificial não faz isso nunca. Não consegue ter esse nível de sensibilidade. Não dá. E aí que tá o lance que eles falam assim, eu não sei, a locução humanizada, tem muita gente que resiste. Eu abracei, cara. Eu abracei. Tem que abraçar. E aí eu passo pros alunos isso, eu cobro isso. Nem sei se eu faço, mas eu cobro. Então, e vai, entendeu? As locuções publicitárias, assim, quanto mais for você, melhor do que aquela coisa. Você vai conferir imperdíveis. Eu vou bater nesse aluno. Mas é louco, porque tem para todo gosto também. Tem aquele mercado no interior de São Paulo que vai querer um locutor exatamente assim. Não tem? Tem isso mesmo, né, cara? Tem. Porque para ele locutor é aquilo. É aquilo. E o público tá acostumado com aquilo e ele quer ouvir aquilo na porta de loja, o locutor de porta de loja. Enfim. É um mercado. Tem mercado para todo mundo. No fim, é a gente cavucar e achar quem vai comprar o nosso produto, né? É isso mesmo. É bem isso mesmo, Ju. É mercado para todo mundo. Outro dia fui no açougue e o cara falando lá, a gravação, né? Uma caixa de som e fazendo. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, tem mercado para todo mundo. E ele tá vendendo o produto. Ele tá fazendo uma locução para vender o produto daquele cliente. Tá funcionando. Tá funcionando. É o que interessa, né? É isso. E tem gente que não, sei lá, o carro do ovo que passa na rua. É aquele jeito funciona. Tá funcionando, tá vendendo. E como tá mais fácil para nós locutores hoje, né? Porque antes você tinha uma demanda de gravação, você tinha que necessariamente ir até o estúdio. Tinha. Hoje, grava em casa. A maioria dos locutores, né, que trabalham com isso e tem condições, claro, tem o seu um microfone super legal, profissional, tem uma interface legal, tem um estúdio, uma cabine. Eu gravo em casa. Te facilitou? Putz, no começo da pandemia foi assustador, assim. Eu não tinha nada, porque era isso. Eu gravava no estúdio, Mas você tá muito em rádio também, né? Então, às vezes você grava da rádio? Gravo da rádio. Já teve... Mas na pandemia foi terrível, porque a rádio afastou a gente também. Então a gente fazia de casa. Vocês faziam o ao vivo de casa? Cada um na sua casa. Aí é só um operador para a rádio, protegido lá, só para operar a mesa e abrir os canais dessas plataformas, Discord, Zoom, Teams, não sei, qualquer uma dessas aí. Sim. E ele estava ali só para abrir o canal e disparar as músicas. Então eles reduziram, todo mundo na rádio foi afastado. Todo mundo. Então, 2 operadores que faziam 8 horas cada. E aí, pra você, porque existe o microfone, pra quem tá ouvindo a gente, tem o microfone que tem que ser interessante, você tem que ter uma interface e você precisa ter um ambiente tratado. Então não tinha nada disso. Porque é engraçado como as pessoas pensam que a acústica boa pro rádio é ter o eco, tal, do reverb. Não é nada disso, tem que ser bem sequinho. É bem sequinho. Me conta, o que você fez? Onde você foi atrás das casquinhas de ovo lá, né? Caixa de ovo. O Evaldo falou, olha, vou precisar afastar todo mundo, quem tem estúdio em casa, quem tem condições de fazer em casa. Então, tinha 4 locutores já tinham. Eu, Vani, nós não tínhamos. Eu acho que o Branco também não tinha. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, corre em 1 semana para resolver essa parada. Aí eu peguei um quarto, né, do apartamento lá,
levantei um drywall, fiz um isolamento acústico muito, não tão top igual esse aqui, do Restore. Da história. Mas quebrou o galho. Mas você fez, como você fez? Você pôs uma parede... 1 metro quadrado. 1 metrinho. Você levantou uma caixinha de drywall, você chegou por lã de rocha no meio, alguma coisa assim? Eu coloquei espumas, né? Esse que chamou de Sonex. No teto inteiro e tal, beleza. O microfone eu fiz a encomenda via internet, que chegou em casa. Eu só espetei no computador, porque todo o processamento foi feito na rádio. Na rádio. Processava pela mesa, pelos equipamentos da rádio. Então, ele saía flat, e aí esse sonoplasta, esse operador, equalizava meu áudio lá e entrava bonitinho. E a gente se comunicava via celular, eu ficava com o WhatsApp aberto, e aí falava, olha, ele passava a grade lá, a programação. Tá bom, ele falava, Alexandre, depois dessa você entra. E aí ele mandava a foto da tela, pra eu desanunciar. Ah, beleza, então tá bom, vamos lá, tal. E aí vai. Foi desse jeito. Todo mundo se reinventando. Se reinventou. E aí você deixou o estúdio lá, montado? Porque eu gravo nele agora. Agora você fica nele. Eu gravo nele. Tem algumas plataformas aí que pedem serviços, né? Podcasts que gravam. Porque tem gente que tem um podcast, empresas que têm podcasts, mas não tem quem grave. Então tem uma produção. Caramba, quando falta locutora. Eu vou lá e coloco a voz para aquele podcast, por exemplo. Que legal. Tem uma faculdade também que eu gravo. Então os professores produzem esse conteúdo, mas eles não gravam. Então vem para mim, eu também gravo isso. Nossa, que legal. Aí, foi a mão na roda. Mas foi terrível, no começo foi terrível. Para adaptar, para você poder, essa interação à distância. Cara, qual é a música? Porque a gente, quem tá no FM, a gente acaba, você opera, Você opera a rádio, né? Você tem o seu time, mas você tá no time do outro. É muito louco, foi difícil para eu me acostumar. Mas eu imagino. E quanto tempo vocês ficaram assim? Uns 8 meses, mais ou menos, assim. Porque achou que, voltaria, tal. Ficamos nessa uns 8 meses. Quando a gente voltou eu e Vani, peguei Covid. E peguei nessa coisa, porque o esposo da Vani ele é produtor, baita de um produtor. Tava fazendo justamente o filme do Zezé, viajando pra caramba, colhendo informação. E acabou se contaminando, contaminou ela. Ela veio pra rádio sem saber, me contaminou e aí já viu. Nossa. Foi aquela coisa. Mas deu tudo certo. No final deu tudo certo. Então, assim, o que você acha? Você acha que ainda é possível pensar em construir uma carreira em rádio? Acredito que sim, professor que né? Eu acho, cara. Eu acho que assim, ninguém pode colocar um freio no seu sonho, sabe? Sonho é pra ser sonhado, mas também colocado em prática, né? Eu digo o seguinte, que você tem que fazer uma oração, sempre. Você ora e age. Orar e ação. Sem dúvida. Então, se você tem vontade de fazer aquilo, deseja do fundo do seu coração que aquilo aconteça, ele vai acontecer. Precisa do seu movimento. Dá o start na bolinha, sabe? Ouvir rádio, ouvir os comunicadores, ouvir se antenar do que está acontecendo, fazer o seu network, ir atrás desses comunicadores, mas você não pode insistir muito, porque os caras também falam, o cara mala. Então, tem que saber o limite dessa aproximação. Então, tudo isso vem com o tempo. Claro que você vai tomar não. Quantos nãos nós já tomamos, né? Muitos. Muitos. E insistir, cara. Insista. Se você quer fazer isso na sua vida, quer ser um comunicador, quer estar na frente ou de uma câmera, como é a Ju, ou do microfone, como eu faço, cara, vai na fé. Só vai. Só vai. E existem muitos profissionais também que estão nos bastidores, né? Sim. E a rádio, ela tá passando por um processo, acredito eu, de transformação também. Ela tá trazendo muito a imagem, que é o que esse mundo de hoje está pedindo, né? Então nós temos roteiristas, diretores, produtores, que eu acredito... Tem tanto profissional incrível trabalhando assim nesse meio nosso, que a gente que fez rádio e TV, né, que viu essa produção de perto, que participou, e que o rádio e TV, essa faculdade dá um know-how pra gente muito interessante, né? Muito legal. É legal que você tem uma formação acadêmica, mas os cursos técnicos... eles são pontuais, né? Cara, tem que fazer. Eles vão aonde você precisa. Aonde você precisa, eu também acho. E o mais bacana, ele vai te aproximar da profissão. Você vai sentir a profissão real. Você vai ter contato com alguém que é do mercado. Você vai saber, você vai entender essa coisa que
A gente quebra um pouco do sonho, né? Chega lá, a pessoa chega muito com o sonho do que é o rádio, do que é a TV. E nossa função, como docentes, é trazer um pouco dessa realidade, né? Que é uma empresa, que tem que dar lucro, que ela tem que trazer consumidores, que são os ouvintes, o telespectador. Então, quando você coloca essa imagem, que realmente é uma empresa, parece que o aluno coloca mais o pé no chão, sabe? Ele próximo de você, ele vai olhar, ele sabe que você é uma pessoa como outra qualquer, que você às vezes você tá puta, às vezes você tá legal. Então, tudo isso quebra um pouco disso, mas ele tem mais certeza que ele quer fazer aquilo. E essa pontualidade nas informações, no conteúdo, no que ele precisa conhecer, é muito bacana. Então, eu acredito demais nos cursos técnicos. Faça a sua faculdade. Eu acho muito legal, mas faça os cursos técnicos também. É bem interessante mesmo. É bem bacana. Ale, assim, pra gente finalizar nosso papo, eu acredito muito que a comunicação, ela é, eu acho que o ponto-chave para qualquer relacionamento que a gente tem na vida, pessoal, profissional. Assim, um profissional, por exemplo, um advogado, ele pode ser um excelente advogado se ele não for um bom comunicador. Eu acredito que pouco ele vai conseguir, né? Porque comunicador em todos os sentidos. Ele tem que escrever muito bem, ele tem que sustentar muito bem. Você já teve que lidar com isso? Você já teve que dar conselhos? Se não teve, queria que você desse como um comunicador que pode dar essa mensagem para profissionais de todas as áreas. Porque a comunicação, ela invade tudo. Sim, a gente tem lá um curso de como falar em público, né? Eu acho que a comunicação ela é fundamental para tudo, tudo. Desde o cara que trabalha numa profissão mais isolada, né? Ou até esse advogado que está lá falando para um tribunal do júri, por exemplo. Se comunicar é tudo, né? Como diria a Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. É um cara que resumiu numa frase tudo que a gente acha da comunicação. Muito interessante que quando eu era garoto, né? Eu vou relembrar uma história aqui, assim. Eu era super tímido, cara. Super tímido. Aquela história da professora falava assim, gente, vamos ler, né? Que a professora queria dar uma matada na aula. Ela falava assim, vamos ler, sei lá, a historinha tal, o parágrafo tal. E todo mundo começava, parecia uma oração, né? A professora, gente, lê com os olhos. É um erro. É um erro. Você lê com os olhos. Você precisa se ouvir. Beleza? Porque a primeira coisa, se você se ouve o que você está falando, você se ouve. Ouvindo o que você está falando errado ou não. Ler com os olhos, às vezes a pessoa nem percebe que ela tem um erro de pronúncia. Mas se você lê em voz alta, você vai saber. Para você entender a sua respiração, sua pontuação. Professora de primário, não faz mais isso não, né? Deixa o aluno ler alto. Ler alto, né? Eu tive professoras que faziam essa coisa de cada um ler um trechinho em voz alta. Beleza, é por aí mesmo. Eu morria de vergonha, eu era um garoto super tímido, assim. Eu sentava no fundo da sala. Eu era magrelo, só tinha cotovelo, né? E joelho, assim. Magrelinho e tal. Eu tinha medo de me aparecer. Eu não sei por que cargas d'água as coisas foram acontecendo. E foi me levando para esse lado, né? E eu fui me identificando demais. E foi justamente o rádio que quebra tudo isso. Quebrou essa timidez, né? Eu sempre fui... Depois eu passei na adolescência um cara mais da zoeira, da brincadeira. Mas eu acho que era uma forma de eu tentar inibir a minha timidez. E a coisa foi acontecendo e foi tudo certo. Então, se você é um cara tímido ou uma moça tímida, faça isso, assim. Comece a fazer suas leituras em voz alta. Prestar atenção no que você está falando. Alexandre, eu quero trabalhar em TV, eu quero fazer algo com a minha imagem. Faça essa conversa com você na frente do espelho, que é uma técnica super bacana e funciona, sabe? Para você que quer fazer rádio, faça a leitura de texto em voz alta e se grave para você se acostumar com a voz, porque a voz que você se ouve não é a mesma que você ouve depois de gravada. Então você tem que acostumar com ela. Verdade. Então são umas dicas que vai bem bacana. Faz isso, cara, e se joga. Só vai. Só vai. Ale, brigadão pelo papo mesmo. Valeu. Foi muito bom. Obrigado. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Joelma. Passa suas redes pra gente. Olha, eu não tenho rede, cara. Eu sou um cara... não. Juro pra você que eu não tenho rede. Eu não tenho Facebook há mais de 15 anos, cara. Eu sou um cara que tô fora da bolha. Onde mora? Aí o único que eu... Que legal também, porque intoxica isso, cara, viu? foi uma maravilha. Foi libertador.
Intoxica um E pouco. mesmo assim, eu não falta trabalho. A galera fala assim, eu uso lá pra trabalho. Nada, cara. Na boa. O único que eu tenho é o LinkedIn. Você vai achar lá, Alexandre Gomes. E o Instagram eu atualizo do programa. É @wakeupkiss92.5. @wakeupkiss92.5. Que aí eu gravo os trechinhos do programa e coloco lá e tá beleza. Mas eu não sei, cara. Foi libertador sair da internet. Intoxica Maravilha. um pouco, é bom também, mas a gente te vê. A gente te ouve na Kiss, te vê no Instagram do programa. Do programa. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, viu? Sucesso, Ju. Obrigada pra nós. Sucesso, pessoal. Obrigado. Esse papo foi delicioso, hein, gente? Assim a gente chega ao final de mais um Papo In, agradecendo a participação incrível do Alexandre Gomes. E como eu sempre digo, o Papo In é o nosso espaço especial, criado pela Instor Audiovisual, para a gente interagir com os grandes profissionais que compõem esse maravilhoso mundo da comunicação. Muito obrigada pela sua companhia e audiência, e eu te vejo no próximo Papo In.